uma mudadinha. Ô, língua de pirarucu, já fala então o que está acontecendo na OpenAI, que você vai adorar começar a ver propaganda da CIA dentro do teu, a hora que você pediu uma consulta. Qual a tua visão do que está acontecendo aí? Puta, não parece legal, né? Não. Então, vamos lá. Não parece legal, não é legal, e, na verdade, é um pouco cansativo de falar, porque parece crônica de uma morte anunciada. Mas vamos lá. Se a Paty puder colocar aí no vídeo, eu mandei para ela uma foto, a foto de uma pesquisadora que escreveu um editorial no New York Times há 2 dias, que repercutiu o mundo afora. Então, todos os grandes jornais republicaram o que ela escreveu. Ela se chama Zoe Hitzge, acho que é assim que se pronuncia, né? E ela é uma ex-pesquisadora do New York Times. E esse artigo que ela escreveu já é um diagnóstico, o título, né, do artigo que ela escreveu já é um diagnóstico e é um aviso. A OpenAI está repetindo o mesmo caminho que o Facebook seguiu. E por isso ela, Zoe, desistiu e pediu demissão, tá? O ponto de partida é muito simples. A OpenAI, como você falou, Renato, ela começou a testar anúncios no ChatGPT. E a Zoe, que trabalhou lá na Open por 2 anos, diz, olha, anúncio no ChatGPT em si não é imoral. Inteligência artificial custa caro. Alguém precisa pagar a conta, ela está certíssima. E o problema para ela, e eu acho que para todos nós, não é a existência do anúncio. É o tipo de plataforma em que eles vão ser acoplados. E aí ela explica, e eu concordo com ela, tá? O ChatGPT não é como o Facebook, o Snapchat, o Reddit, uma rede social comum. Ele virou um arquivo da sinceridade humana, que não tem precedentes na nossa história, né? Por quê? Milhões de pessoas, nós, falamos com esse sistema de um jeito que a gente não fala com nenhuma outra tecnologia. A gente conta medos de saúde, a gente fala sobre angústia, sobre problema de relacionamento, as pessoas debatem suas crenças religiosas, questões íntimas, expõem de uma maneira ímpar através desse contato que é acústico, apesar de não ser só falado, ele é acústico, as pessoas expõem vulnerabilidades reais. Então, o ChatGPT não é um feed, né? É um confessionário, só que com log e data center. E aí, quando você coloca publicidade em cima disso, você não está só monetizando a atenção da pessoa, você está monetizando a intimidade dela, né? E o mais delicado, a gente acaba criando um incentivo econômico para entender, prever, e influenciar e manipular o usuário no ponto mais sensível, onde as pessoas são mais frágeis e mais manipuláveis, né? E aí a Zoe coloca um negócio que é super interessante. Tem uma ideia, vamos para o mundo dos negócios, né? A gente concorda que talvez as IAs precisem de publicidade, as plataformas precisem de publicidade para sobreviver. E aí, no debate público, a gente acaba se fixando em 2 opções de IA subsidiada. Ou ela vira um produto premium, como é a Anthropic, carésima, restrita aos ricos, ou ela vira um produto gratuito financiado por anúncio. Para ela, isso é uma falsa dicotomia. Isso é uma forma conveniente de empurrar para a gente e nos empurrar para o mesmo modelo que já deformou a internet nos últimos 15, 20 anos, tá? A OpenAI, segundo ela, está prometendo que os anúncios são identificados, vão ficar no rodapé e não influenciar as respostas. E o que ela fala, para mim, é o mais importante. A autora, ela diz que talvez essa primeira versão até siga isso, ou seja, efetivamente os anúncios vão estar lá, vão estar no rodapé e não vão influenciar a resposta. Mas existe um risco estrutural que é o que corrompe essa ideia. Quando você instala o motor econômico da publicidade, você instala também os incentivos que vão corroendo esses princípios originais, que é o que aconteceu no Facebook, que no começo prometia para a gente privacidade, controle e participação. Só que quando a pressão do modelo publicitário se instala, quando a pressão do lucro do acionista se instala, esses compromissos eles são diluídos, eles são redesenhados e eles são reinterpretados, até que o que era originalmente o controle na mão do usuário virou exposição e coleta. E aí ela fala que a gente não precisa necessariamente seguir esse caminho. Existem outras opções que podem escapar disso, mas que, como outros pensadores já vêm advogando há muito tempo, dependem de consenso. E basicamente significa realmente colocar à frente das discussões instituições da sociedade civil,
olha que coisa, hein? Instituições da sociedade civil que possam ser as fiadoras e garantidoras desses contratos de governança que possam se manter límpidos e não serem corroídos ao longo do tempo sob a pressão dos interesses publicitários. É como se ela propõe que é como se a gente tivesse um grande CONAR, mas um CONAR realmente robusto, uma Anvisa realmente robusta, não corrompida pelos interesses publicitários em primeira mão, e que pudesse representar a sociedade civil e o cidadão ali no meio do caminho. Empresas como a Siemens e a Volkswagen já têm, segundo a lei alemã, nos conselhos das suas empresas, a presença mandatória de metade das cadeiras representando os trabalhadores e os consumidores. Por que não a gente fazer isso com as grandes plataformas de inteligência artificial? E a pergunta que fica no final, que é a mais incômoda de todas, pelo menos para mim, a gente deveria permitir que alguma empresa possuísse essas plataformas? A gente pode se dar o luxo de delegar para entidades que visam o lucro e particulares a posse e o manejo disso? Eu não sei. Eu não estou dizendo que o modelo chinês é o que se contrapõe, mas efetivamente o modelo chinês é o único que está funcionando hoje em cima da mesa, e só funciona como um contraponto porque a sociedade chinesa ela está acostumada a ter na figura do Estado o grande fiador dos seus interesses. O chinês acredita que o Estado é capaz de protegê-lo, de cuidar dele, pelo menos em alguma medida, de uma maneira mais correta e mais intensa que as empresas de propriedade privada. Então, e aí voltando para fechar o que foi colocado, eu sou pessimista, porque eu acho que eu sou uma otimista esclarecida. Se a gente não adotar algum tipo de rigidez que pode comprometer, inclusive, a liberdade econômica de certos aspectos da nossa sociedade, a gente está meio num beco sem saída, pronto para ser ordenhado e desidratado, e as nossas emoções sendo corroídas e consumidas. E aí fica sempre aquela pergunta que eu já coloquei aqui várias vezes. E quem disse que as emoções do ser humano são um recurso renovável? Eu acho que as nossas emoções são que nem água e ar puro. Tem data limite para acabar se a gente continuar drenando desse jeito. É isso.